Quando pensamos em aves poderosas, imponentes e cheias de simbolismo, a águia certamente vem à mente. Presente em mitos, bandeiras e culturas ao redor do mundo, ela é considerada um verdadeiro ícone da liberdade e da força. Mas o que torna as águias tão especiais? Características físicas. As águias pertencem à família Aquipitridae, a mesma de gaviões e abutres, mas se destacam pelo porte. Algumas espécies podem atingir 2,5 metros de envergadura de asas, tornando-as excelentes caçadoras. Possuem visão extremamente aguçada, cerca de 8 vezes mais potente que a dos humanos, capaz de enxergar uma presa a mais de 3 quilômetros de distância. Suas garras afiadas, chamadas de talões, são verdadeiras armas, com força suficiente para agarrar e imobilizar animais muito maiores do que elas próprias. Espécies de destaque. Existem mais de 60 espécies de águias no mundo, distribuídas em diferentes continentes. A águia careca, símbolo dos Estados Unidos, é conhecida por sua cabeça branca, contrastando com o corpo escuro. A arpia, encontrada na América do Sul, é uma das maiores e mais poderosas do mundo, capaz de capturar macacos e até preguiças. A águia real, famosa na Europa e na Ásia, foi usada por impérios como Roma e é lembrada por sua imponência e velocidade. Comportamento e caça. As águias são predadoras de topo, fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas. Caçam aves, peixes, mamíferos e até répteis, dependendo da espécie e do habitat. Muitas vezes, planam a grandes altitudes, economizando energia, até avistar sua presa. Em seguida, mergulham em alta velocidade, podendo atingir mais de 200 quilômetros por hora. Distribuição e habitat. As águias podem ser encontradas em praticamente todos os continentes, exceto na Antártica. Vivem em áreas montanhosas, florestas densas ou regiões próximas a rios e lagos, onde encontram abundância de alimento. Elas constroem ninhos gigantes, chamados penhascos, geralmente em árvores altas ou em costas de montanhas. Alguns ninhos podem pesar até 1 tonelada, resultado de anos de uso e manutenção. Simbolismo cultural. Ao longo da história, as águias sempre foram vistas como símbolos de coragem, poder e visão além do alcance. No Império Romano, a águia era emblema das legiões. Para povos indígenas da América, representa espiritualidade e conexão com o sagrado. No mundo moderno, aparecem brasões, bandeiras e moedas, reafirmando seu papel simbólico. Conservação. Apesar de sua imponência, muitas espécies de águias enfrentam ameaças. O desmatamento, a caça ilegal e a contaminação de rios e lagos reduziram drasticamente suas populações em algumas regiões. Programas de conservação têm buscado reintroduzir e proteger essas aves, pois sem elas, muitos ecossistemas perdem o equilíbrio natural. As águias não são apenas aves caçadoras, são símbolos vivos de liberdade, visão e poder. Observá-las em voo é testemunhar a grandiosidade da natureza em sua forma mais pura. Proteger as águias é também proteger a biodiversidade e o equilíbrio da vida no planeta. O falcão peregrino é uma ave de rapina que impressiona, tanto pela sua velocidade quanto pela sua habilidade de caça. Presente em quase todos os continentes,
Ele é um verdadeiro símbolo de poder, resistência e adaptação. O falcão peregrino é de porte médio, com corpo aerodinâmico, asas longas e pontiagudas e uma visão extremamente aguçada. Sua plumagem varia conforme a região, mas geralmente apresenta dorso cinzento azulado, peito claro com manchas escuras e uma característica máscara preta ao redor dos olhos. O falcão peregrino é conhecido como o animal mais rápido do planeta. Em seus mergulhos de caça, chamados de estupo, pode ultrapassar os 320 km por hora, uma velocidade que nenhum outro ser vivo consegue atingir em voo. Essa habilidade o torna um predador praticamente imbatível no ar. A visão do falcão é cerca de 8 vezes mais potente que a visão humana. Ele consegue detectar uma presa a vários quilômetros de distância. Sua estratégia de caça é impressionante. Após localizar a ave escolhida, geralmente pombos, patos ou pequenas aves migratórias, ele sobe a grandes alturas, dobra as asas junto ao corpo e mergulha em altíssima velocidade, atingindo a presa com um impacto devastador. O falcão peregrino pode ser encontrado em todos os continentes, exceto na Antártida. Vive em ambientes diversos, de montanhas e desertos até áreas costeiras e grandes cidades. Em centros urbanos, eles se adaptaram muito bem, caçando pombos e aproveitando os arranha-céus como se fossem penhascos naturais. Durante a época de acasalamento, o macho realiza voos acrobáticos para impressionar a fêmea. O ninho, chamado de ninho de arranha-céu, quando em cidades, geralmente é feito em penhascos ou estruturas elevadas. A fêmea bota de 2 a 4 ovos e ambos os pais se revezam nos cuidados, até que os filhotes estejam prontos para voar. O falcão peregrino tem uma longa história com o ser humano. Desde a antiguidade, ele é utilizado na falcoaria, uma prática de caça que se tornou uma tradição cultural em muitos países do Oriente Médio e Europa. No entanto, no século XX, essa espécie quase desapareceu em várias regiões, principalmente devido ao uso de pesticidas, que fragilizavam seus ovos. Graças a programas de conservação, o falcão peregrino fez uma recuperação impressionante e hoje sua população está novamente estável. Algumas curiosidades. É considerado um dos animais com a melhor visão do reino animal. Sua expectativa de vida na natureza é de 12 a 15 anos. Pode voar de forma sustentada a cerca de 100 km por hora, mas atinge sua velocidade recorde apenas nos mergulhos de caça. Já foi apelidado de míssil alado da natureza. O falcão peregrino é muito mais do que apenas o animal mais rápido do mundo. Ele representa a força da adaptação, a beleza da natureza e a conexão milenar entre humanos e aves de rapina. Seja voando sobre desertos, montanhas ou cidades modernas, o falcão peregrino continua sendo o rei dos céus, lembrando-nos de como a vida selvagem pode ser impressionante e inspiradora. Coruja, uma das aves mais enigmáticas e intrigantes do mundo, presente em mitos, símbolo de sabedoria, mas também de mistério e presságio. A coruja desperta fascínio e curiosidade. Hoje, vamos explorar o universo dessas aves noturnas, como vivem, quais suas habilidades, seu papel nos ecossistemas e sua presença na cultura humana. O que são as corujas? As corujas pertencem à ordem Strigiformes. Existem cerca de 200 espécies no mundo. São divididas em duas famílias principais, Titonidae,
corujas de igreja com rosto em formato de coração e Strigidae, todas as outras corujas típicas. Características físicas: olhos grandes voltados para a frente, que dão excelente visão binocular. Não conseguem mover os olhos dentro das órbitas, por isso giram a cabeça até 270 graus. Ouvido extremamente apurado, capaz de localizar presas no escuro. As penas têm adaptações que permitem um voo silencioso, tornando-as caçadoras perfeitas. Distribuição e habitat: estão presentes em quase todo o mundo, exceto na Antártida. Habitam florestas, savanas, desertos e até áreas urbanas. Cada espécie se adapta ao seu ambiente. A coruja das neves vive em regiões geladas, enquanto a suindara prefere áreas abertas e povoadas. Alimentação e caça: corujas são predadoras noturnas. Alimentam-se principalmente de roedores, insetos, anfíbios e até outras aves. Caçam usando visão noturna e audição precisa. Regurgitam pelotas de vômito, contendo ossos e pelos, o que ajuda cientistas a estudar sua dieta. Reprodução e comportamento: geralmente são aves monogâmicas. Fazem ninhos em árvores ocas, fendas, rochedos ou construções humanas. Os filhotes nascem cegos e dependem totalmente dos pais. Muitas espécies são territoriais e defendem agressivamente sua área. Importância ecológica: controlam populações de roedores e insetos. São fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas. Onde há corujas, há menos pragas agrícolas, o que beneficia os humanos. Corujas e a cultura humana: na mitologia grega, a coruja era o símbolo da deusa Atena, representando sabedoria. Em muitas culturas indígenas, é vista como mensageira espiritual. Já em outras tradições, é associada a presságios e à morte. Hoje, a imagem da coruja é usada como ícone de inteligência e mistério. Espécies famosas: coruja das neves, Bulbo scandiacus, célebre dos livros de Harry Potter. Suindara, Tito alba, uma das mais conhecidas no Brasil, com rosto em formato de coração. Coruja buraqueira, Atene cunicularia, vive em tocas no chão e é diurna, ao contrário da maioria. Grande coruja de chifre, Bulbo virginianus, poderosa predadora da América. Algumas curiosidades: as corujas não têm globo ocular esférico, mas tubos oculares. Algumas espécies conseguem ouvir sons em estéreo, localizando presas mesmo sob a neve. Seu voo silencioso inspirou pesquisas em tecnologia aeronáutica. Apesar da fama, não são animais de estimação adequados. Precisam de espaço, dieta viva e liberdade. Conservação: algumas espécies estão ameaçadas pela destruição de habitats, caça e venenos agrícolas. Programas de conservação protegem ninhos e monitoram populações. A conscientização humana é essencial para garantir a sobrevivência desses predadores noturnos. As corujas são mais do que aves noturnas. São símbolos culturais, caçadoras eficientes e peças-chave na natureza. Misteriosas, silenciosas e poderosas, elas continuam a despertar o imaginário humano, ao mesmo tempo em que desempenham papéis vitais para o equilíbrio dos ecossistemas. Imagine uma criatura tão leve que pode flutuar no ar, tão rápida que desafia os olhos humanos,
e tão bela que parece saída de um sonho colorido. O beija-flor, também conhecido como colibri, é uma das aves mais fascinantes do planeta. Pequeno, vibrante e veloz, ele é uma verdadeira joia viva da natureza. Esses minúsculos pássaros pertencem à família Trochilidae e vivem exclusivamente nas Américas, desde o Alasca até a Terra do Fogo, embora sejam mais comuns nas regiões tropicais, especialmente na América Central e do Sul. O Brasil, por exemplo, é um dos países com maior diversidade de beija-flores do mundo, abrigando mais de 80 espécies diferentes. O beija-flor é conhecido por sua capacidade única de bater as asas de 50 a 80 vezes por segundo, o que lhe permite pairar no ar, voar para trás e até mesmo de cabeça para baixo. Esse movimento rápido gera o característico som de zumbido. Daí vem o nome hummingbird, em inglês. Mas o que faz do beija-flor uma ave tão especial não é apenas seu voo impressionante, é também seu papel fundamental na natureza. Ele é um dos principais polinizadores das florestas tropicais. Ao sugar o néctar das flores, o beija-flor transporta o pólen de uma planta para outra, ajudando na reprodução das espécies vegetais e mantendo o equilíbrio ecológico. O metabolismo do beija-flor é incrivelmente acelerado. Para sustentar sua energia, ele precisa se alimentar quase o tempo todo, chegando a visitar até 2.000 flores por dia. O néctar é sua principal fonte de energia, mas ele também se alimenta de pequenos insetos e aranhas, que fornecem proteínas e minerais essenciais. Durante a noite ou em períodos frios, o beija-flor entra em um estado chamado torpor, semelhante à hibernação. Nesse momento, seu corpo reduz drasticamente o ritmo cardíaco e o metabolismo, permitindo que ele economize energia e sobreviva até o amanhecer. A plumagem do beija-flor é outro espetáculo à parte. Suas penas, ao refletirem a luz, criam brilhos metálicos em tons de verde, azul, vermelho e violeta. Esse fenômeno, chamado iridescência, ocorre devido à estrutura microscópica das penas, que refratam a luz como se fossem minúsculos prismas. Além da beleza, o comportamento do beija-flor é surpreendente. Apesar do tamanho diminuto, ele é territorial e extremamente corajoso. Machos defendem com agressividade suas áreas de alimentação e chegam a enfrentar aves muito maiores, como sabiás e pequenos gaviões, para proteger suas flores. O beija-flor também tem grande importância cultural e simbólica. Para muitas civilizações antigas, como os povos astecas e maias, ele era visto como um mensageiro dos deuses, ou um símbolo de amor e renascimento. No México, por exemplo, o deus da guerra, Huitzilopochtli, era representado por um beija-flor. Na biologia moderna, essa ave é considerada um verdadeiro prodígio evolutivo. Seu coração pode bater até 1.200 vezes por minuto, e seu cérebro é o maior em proporção ao corpo entre todas as aves. Isso garante uma memória incrível. Ele é capaz de lembrar cada flor que visitou e o tempo que leva para o néctar se renovar. Há espécies minúsculas, como o beija-flor abelha, de apenas 5 centímetros e 2 gramas, encontrado em Cuba, o menor pássaro do mundo. E há também espécies maiores, como o beija-flor gigante dos Andes, que chega a 20 centímetros. Infelizmente, assim como muitas outras espécies, os beija-flores enfrentam ameaças. A perda de habitat, o uso de agrotóxicos
e as mudanças climáticas afetam diretamente sua sobrevivência. A destruição das florestas reduz o número de flores disponíveis e o desequilíbrio ambiental coloca em risco esse delicado elo da natureza. Mas há esperança. Jardins e quintais com flores nativas podem se tornar verdadeiros refúgios para essas aves. Plantas como hibiscos, sálvias, russélias e camarões vermelhos atraem os beija-flores e ajudam a manter viva essa dança colorida entre o céu e as flores. Observar um beija-flor em ação é testemunhar a perfeição da natureza em movimento. É um lembrete de como até as menores criaturas têm um papel essencial no grande ciclo da vida. O beija-flor nos ensina sobre leveza, resiliência e energia. Mostra que tamanho não é limite para a força e que a beleza pode estar nas coisas mais simples, no bater rápido de asas, no brilho das cores e na busca constante pela vida. Em meio a lagos salgados, águas rasas e horizontes rosados, caminham as aves que parecem ter saído de um sonho, os flamingos. Elegantes, graciosos e inconfundíveis, eles transformam qualquer paisagem em um espetáculo de cor e harmonia. Mas por trás da beleza delicada, há uma biologia fascinante e uma história evolutiva de resistência e adaptação. Os flamingos pertencem à família Phoenicopteridae e ao gênero Phoenicopterus. Existem 6 espécies conhecidas, espalhadas por diferentes partes do mundo, da África à América do Sul, do Caribe à Europa e até regiões do Oriente Médio. Entre as mais conhecidas estão o flamingo rosa, o flamingo do Chile, o flamingo dos Andes e o flamingo menor. Cada espécie tem suas nuances de cor, tamanho e comportamento, mas todas compartilham uma aparência marcante: pernas longas, pescoço alongado em forma de S e plumagem rosada. E é justamente essa coloração que desperta tanta curiosidade. Ao contrário do que muitos pensam, os flamingos não nascem cor-de-rosa. Os filhotes são acinzentados e só ao longo do tempo adquirem a cor característica. O segredo está na alimentação. Pequenos crustáceos, algas e micro-organismos ricos em carotenos, pigmentos naturais semelhantes aos encontrados na cenoura. Essas substâncias são processadas pelo organismo e se acumulam nas penas, bico e pele, dando o tom rosado que faz dos flamingos um símbolo de elegância natural. Essas aves vivem em colônias numerosas, que podem reunir milhares de indivíduos. A vida em grupo é essencial para a segurança e a reprodução. Nos períodos de acasalamento, os flamingos realizam rituais coletivos de dança, movendo-se em sincronia, com passos, giros e movimentos de cabeça, que lembram uma coreografia cuidadosamente ensaiada. É uma forma de comunicação visual, em que o ritmo e a harmonia indicam saúde e disposição para formar pares. Os ninhos são construídos no chão, geralmente com lama e sal, moldados como pequenos cones que protegem o único ovo colocado por cada casal. Tanto o macho quanto a fêmea se revezam na incubação e na alimentação do filhote, que é nutrido com um tipo de leite produzido na garganta dos pais, uma secreção rica em proteínas e gorduras. Esse cuidado compartilhado é um dos traços mais marcantes na vida social dos flamingos. Adaptados a ambientes extremos,
Essas aves sobrevivem em lagos altamente alcalinos e salinos, onde poucas espécies conseguem viver. Locais como o Lago Natron, na Tanzânia, ou as lagoas altiplânicas do Chile e Bolívia parecem inóspitos, mas abrigam colônias imensas. A química da água, combinada com a presença de algas e micro-organismos, cria o cenário perfeito para os flamingos se alimentarem e se reproduzirem. Além da cor e dos hábitos sociais, outro traço marcante é o modo de alimentação. Com o bico curvado para baixo, os flamingos filtram a água e o lodo, separando partículas de alimento através de pequenas lamelas. Eles se alimentam de cabeça para baixo, movendo o bico em movimentos rápidos e rítmicos, uma técnica precisa que demonstra o quanto evoluíram para seu ambiente. E quem observa um grupo de flamingos parados sobre uma só perna pode se perguntar por quê. A resposta ainda é estudada, mas acredita-se que essa postura ajude a conservar calor corporal e reduzir o gasto de energia enquanto descansam. É um gesto que se tornou símbolo de equilíbrio e serenidade. Apesar de sua beleza e popularidade, os flamingos enfrentam ameaças crescentes. A destruição de habitats, a poluição das águas, as mudanças climáticas e a exploração turística descontrolada têm reduzido o número de colônias em várias regiões do planeta. Projetos de conservação vêm sendo desenvolvidos para proteger esses ecossistemas frágeis, garantindo que o voo dos flamingos continue a colorir o céu por muitas gerações. Mais do que uma ave, o flamingo é um símbolo natural de equilíbrio e harmonia. Representa o delicado ponto de encontro entre beleza e adaptação, arte e biologia. Sua presença em lagoas distantes ou em reservas protegidas é um lembrete de que a natureza é capaz de criar verdadeiras obras-primas quando encontra paz e tempo para florescer. Ao observar um flamingo refletido na água tranquila, vemos mais do que um animal exótico, vemos a própria essência da vida, em sua forma mais poética e frágil, uma dança rosa sobre a superfície azul do planeta. Entre as copas verdes das florestas tropicais, um som ecoa suave, o estalar de asas e o canto discreto que anuncia a presença de uma das aves mais icônicas da América do Sul, o tucano. Com seu bico colorido, olhar curioso e voo gracioso, o tucano é um símbolo da biodiversidade tropical e um dos animais mais reconhecidos do mundo. Os tucanos pertencem à família Ramphastidae, um grupo de aves restrito às Américas Central e do Sul. Existem cerca de 40 espécies e a maioria habita florestas densas, especialmente a Amazônia, a Mata Atlântica e as regiões montanhosas dos Andes. Mas o que mais chama atenção no tucano é, sem dúvida, seu bico, longo, curvado e de cores vibrantes, que podem ir do laranja intenso ao verde, azul e vermelho. À primeira vista, ele parece pesado demais para o corpo da ave, mas é exatamente o contrário. O bico do tucano é surpreendentemente leve, composto por um tecido ósseo esponjoso, recoberto por queratina. Ele combina resistência e leveza, funcionando quase como uma estrutura de engenharia natural. A função desse bico vai muito além da estética. Ele atua como ferramenta multifuncional. Serve para alcançar frutos em galhos distantes, descascar alimentos, capturar pequenos animais e até
regular a temperatura corporal, dissipando calor como se fosse um radiador biológico. Pesquisas mostraram que o tucano pode controlar o fluxo sanguíneo para o bico, esfriando-se durante os dias quentes da floresta. Essas aves são frugívoras, ou seja, alimentam-se principalmente de frutas, mas também complementam a dieta com insetos, ovos e até pequenos vertebrados. Ao comer frutas e dispersar sementes por longas distâncias, o tucano exerce um papel ecológico essencial, o de replantador natural da floresta. Muitas árvores tropicais dependem dessas aves para que suas sementes germinem em novos lugares, mantendo o equilíbrio dos ecossistemas. Entre as espécies mais conhecidas está o tucano-toco, também chamado de tucano-sul, o maior de todos, com bico alaranjado e manchas negras na ponta. Ele habita desde o cerrado até a floresta amazônica, sendo frequentemente visto em áreas abertas e até em reservas urbanas. Outras espécies, como o tucano de bico verde e o tucano arco-íris, exibem colorações deslumbrantes e vivem mais escondidas na mata. A beleza dos tucanos os transformou em símbolos da natureza tropical. Na cultura indígena, eles são mensageiros espirituais, ligados ao sol, à fertilidade e à comunicação entre os mundos. Em muitas lendas, o tucano representa a liberdade e o equilíbrio entre o céu e a terra, sendo uma ave sagrada para diversos povos da Amazônia. Mas por trás de sua aparência exótica, o tucano também enfrenta ameaças. O desmatamento e o tráfico de animais silvestres são os maiores inimigos dessa espécie. A perda de habitat reduz suas fontes de alimento e locais de reprodução, e muitos são capturados ilegalmente para o comércio de aves ornamentais. Como vivem em pares ou pequenos grupos e têm baixa taxa de reprodução, populações inteiras podem desaparecer rapidamente quando o ambiente é alterado. Os tucanos são aves sociais e inteligentes. Costumam viver em bandos de até 6 indivíduos, comunicando-se com sons curtos, guinchos e movimentos do bico. Durante o descanso, se empoleram em cavidades de árvores, muitas vezes aproveitando buracos feitos por pica-paus, e dormem com o bico voltado para as costas e a cauda erguida, ocupando pouco espaço. O voo do tucano é peculiar. Apesar do corpo leve, seu bico grande oferece resistência ao ar. Por isso, ele alterna rápidos batimentos de asas com longos planados, o que dá aquele aspecto elegante e característico de suas viagens entre as árvores. Além do papel ecológico, os tucanos têm uma presença marcante na cultura popular. São mascotes de campanhas ambientais, símbolos de biodiversidade e personagens em desenhos, logotipos e produtos. No Brasil, o tucano é até símbolo político e nacional, aparecendo em selos, notas antigas e obras de arte. O colorido do tucano, no entanto, não é apenas um charme visual, é também uma forma de comunicação. As cores vivas ajudam na identificação entre indivíduos da mesma espécie e podem indicar maturidade sexual ou domínio de território. Durante o acasalamento, o macho realiza movimentos de exibição, às vezes trocando frutas com a fêmea, em uma espécie de dança delicada, que reforça o vínculo entre o casal.
Em muitas regiões, há esforços para conservar os tucanos, como programas de reintrodução em áreas reflorestadas e o combate ao tráfico de aves. Organizações ambientais ressaltam que proteger o tucano é também proteger a floresta, já que ele depende diretamente dela para sobreviver. Observar um tucano no alto de uma árvore é mais do que ver uma ave exótica, é testemunhar um fragmento vivo do equilíbrio da natureza. Seu bico colorido reflete a diversidade, sua leveza mostra a inteligência da evolução e seu papel ecológico revela como tudo está interligado, do menor fruto à copa mais alta da floresta. Os tucanos nos lembram que a beleza não é apenas estética, é funcional, necessária e faz parte da engrenagem natural da vida. Enquanto houver floresta, haverá tucanos, e enquanto houver tucanos, haverá esperança de que a natureza ainda cante, colorida, sobre as árvores do mundo. O pavão é, sem dúvida, uma das aves mais impressionantes e emblemáticas do mundo. Seu visual exuberante, marcado por cores vibrantes e uma cauda que parece um leque vivo, fez dessa espécie um símbolo de beleza, elegância e até de realeza em diferentes culturas ao longo da história. Mas além da aparência, o pavão esconde comportamentos fascinantes, adaptações surpreendentes e um papel importante nos ecossistemas onde vive. A espécie mais conhecida é o pavão azul, originário do sul da Ásia, especialmente da Índia e do Sri Lanka. Ele é o pavão clássico que a maioria das pessoas imagina, o macho com plumagem azul metálica e uma cauda enorme repleta de olhos, aqueles famosos desenhos circulares que dão a sensação de que a ave está sendo observada de vários pontos ao mesmo tempo. Essa estrutura, chamada de traineira, não é uma cauda comum, mas sim um conjunto de penas ornamentais que podem atingir até 1,5 metros de comprimento. Essas penas não surgiram por acaso. Elas são um dos exemplos mais marcantes de seleção sexual na natureza. Os machos exibem suas caudas para as fêmeas em um ritual elaborado, abrindo o leque, vibrando as penas e produzindo sons sutis, quase imperceptíveis. Quanto mais simétrico, colorido e volumoso for o leque, maiores são as chances de atrair uma parceira. Essa preferência das fêmeas fez com que, ao longo de gerações, os machos desenvolvessem um visual cada vez mais extravagante. Curiosamente, apesar do corpo robusto e da cauda imensa, o pavão é uma ave capaz de voar. Não voa longas distâncias, mas consegue alçar voo para escapar de predadores ou dormir nas árvores, onde fica mais seguro durante a noite. Essa habilidade contrasta com sua postura imponente no solo, onde ele parece quase uma escultura viva. Além do pavão azul, existem outras espécies igualmente belíssimas. O pavão verde, encontrado no Sudeste Asiático, possui cores mais intensas e brilhantes, com tons esmeralda que refletem a luz como se fossem escamas. Já o pavão do Congo, nativo da África, é mais discreto, mas carrega um significado especial. É a única espécie africana e foi descoberta relativamente tarde pela ciência, apenas no século XX. A presença do pavão acompanha a humanidade há milhares de anos. Na Índia, ele é considerado sagrado e associado a divindades como Krishna, frequentemente retratado com uma pena de pavão na cabeça. Na Grécia Antiga, a ave era ligada à deusa Hera, simbolizando majestade e imortalidade. Em diversas culturas, suas penas são usadas como amuletos,
adornos ou símbolos de proteção, devido aos desenhos que lembram olhos vigilantes. Apesar de sua aparência delicada, o pavão é uma ave resistente, vivendo em florestas tropicais, áreas de mata e até regiões semiabertas. Ele se adapta com facilidade, alimenta-se de sementes, frutas, insetos e pequenos animais, ajudando a controlar pragas naturais. Seu chamado alto e característico também serve como alerta para outras espécies, desempenhando um papel importante na dinâmica da vida selvagem. Hoje, o pavão é encontrado em zoológicos, parques e jardins ao redor do mundo. No entanto, na natureza, algumas populações sofrem com perda de habitat e caça ilegal, especialmente espécies mais raras. A conservação dessa ave é fundamental para manter a diversidade biológica e preservar um dos símbolos naturais mais icônicos que a humanidade já admirou. No fim, o pavão é mais do que um animal bonito. Ele representa a força da natureza em criar formas surpreendentes, o poder da evolução e a ligação profunda entre estética e sobrevivência. Uma ave que, ao abrir seu leque, parece literalmente transformar o mundo ao seu redor em um espetáculo de cores.